Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia com a palavra, com o Senhor. E estou muito feliz porque a gente tem caminhado dia após dia aqui, né, perseverando, mesmo diante às vezes de adversidades, de dificuldades, mas nós não vamos esmurecer, nós não vamos parar, né? Em nome de Jesus, o Senhor vai nos fortalecer todos os dias e a gente vai estar aqui porque a gente deseja estar com Ele, porque a gente quer, né, se alimentar daquilo que Ele tem para nós, que é esse alimento espiritual poderoso. Vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor e a gente vai começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada, Pai, pelo dia que o Senhor está nos dando, por mais essa semana que já está caminhando, por tudo que o Senhor tem feito aqui na minha vida, na vida dos meus irmãos, através dessa leitura. Eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer porque o Senhor tem sido muito bom. O Senhor é bom em todo tempo. Muito obrigada, Jesus, pela graça que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, pelo teu amor, Jesus, que tem sido derramado em nós, para que nós possamos cada dia mais nos tornarmos a imagem e semelhança do Senhor nessa terra, para que a luz do Senhor resplandeça através de nós, para que a imagem do Senhor seja resplandecente através de nós. Nós desejamos tanto, Senhor, que as vidas elas possam ver Jesus em nós. Então elas possam sim reconhecer a tua glória, Senhor, não a nossa humanidade, mas a tua glória em nós, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos através da palavra ser então edificados no Senhor e cada dia mais estarmos junto com o Senhor em unidade, em relacionamento. Obrigada, Jesus, pela construção que o Senhor tem feito em nós. Obrigada, Espírito de Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá? Então, hoje nós vamos para sexta-feira, né? Dia 1º de setembro, começando o mês aí, semana 36, dia 5, 1º de setembro de 2023, nós vamos ler Ezequiel 16 e 17. São 2 capítulos bem grandes do livro de Ezequiel e por isso que vão ser de 2 em 2 agora, sexta, sábado e domingo. Acho que até segunda-feira nós vamos de 2 em 2 porque os capítulos são bem grandes. Então hoje vai ser o 16 e o 17. Vamos lá. Ezequiel 16, versículo 1 diz assim: O Senhor voltou a falar comigo e me disse: Filho do homem, mostre a Jerusalém os terríveis pecados que ela cometeu. Diga a eles: assim diz o soberano Senhor a Jerusalém: você não é melhor que uma cidade fundada por gente estranha na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu e sua mãe descendia dos heteus. Quando você nasceu, ninguém se importou, ninguém cortou o cordão umbilical, ninguém se preocupou em lavar e esfregar o seu corpo com sal, ninguém a vestiu. Foi assim que eu a encontrei. Ninguém teve pena, ninguém se interessou por você, para dar um pouco de carinho e compaixão. Mal nasceu, você foi abandonada num campo para morrer. Seus pais tinham vergonha de você. Mas, passando por ali, eu a vi coberta ainda de sangue e disse: Viva! Cresça como uma planta no campo. Isso aconteceu. Você cresceu e se desenvolveu, bela como ninguém. Tornou-se uma linda moça, com os seios formosos e cabelos crescidos. Mas você continuava nua e desprotegida. Mais tarde, quando passei por ali novamente, você já era moça feita, pronta para o casamento. Eu a envolvi com o meu manto, mostrando assim que você passaria a ser minha esposa. Fiz uma aliança com você, jurei ser seu marido, e você se tornou minha. Palavra do soberano Senhor. Então eu lavei você com água, limpei o sangue que cobria o seu corpo e passei óleo perfumado no seu corpo. Dei a você belas roupas bordadas de linho e de seda. Calcei seus pés com sandálias feitas de couro de foca. Também lhe dei joias para enfeitar ainda mais sua beleza, pulseiras para os braços e colares para o pescoço, brincos para o nariz e as orelhas, e uma linda coroa para sua cabeça. Assim, você foi enfeitada com ouro e prata, foi vestida com linho, sedas e bordados. Dei a você a melhor comida, a farinha mais fina, mel e azeite de oliva. Você se tornou linda, muito linda, e se transformou numa grande rainha. Você ficou famosa entre as outras nações pela sua beleza. De fato, era uma beleza perfeita, porque foi criada por mim. Era a minha glória que tomava você
que tornava você tão linda. Palavra do soberano Senhor. Mas você confiou em sua beleza, achou que não precisava mais de mim, acabou usando a sua fama para se tornar uma prostituta, entregando-se a qualquer um que passasse perto de você. A sua beleza se tornou deles. Você usou os belos vestidos que eu lhe dei como enfeite para os altares idólatras, às quais você se entregou como uma prostituta. Isso é uma coisa incrível. Isso nunca aconteceu antes, em parte alguma do mundo, e nunca vai repetir. As joias, o ouro e a prata, presentes tão lindos e valiosos, foram usados para fazer ídolos em forma de homens. Você adorou essas estátuas. Isso foi um ato de traição e infidelidade contra mim. Seus belos vestidos bordados foram usados para cobrir essas estátuas. O meu óleo e o meu incenso perfumado foram oferecidos a essas imagens. E até os cereais, a farinha, o óleo e o mel que eu lhe dei para servir de alimento, você ofereceu como incenso aromático e como um sacrifício de amor, diz o soberano Senhor. Como se não bastasse, também os seus filhos e filhas que você deu à luz foram oferecidos como sacrifício a essas imagens. Você acha que não basta ser uma prostituta? Você matou os meus filhos e os sacrificou aos ídolos falsos. E enquanto você cometia todas essas práticas detestáveis na sua prostituição, você nunca foi capaz de se lembrar do tempo da sua infância em que você estava nua e toda suja de sangue. Palavra do soberano Senhor. Ai de você, sim, ai de você. Depois de toda essa maldade, você levantou grandes altares aos deuses falsos nas praças públicas e construiu altares e santuários elevados para ali praticar a prostituição. Em cada esquina você levantou um altar e manchou um pouco mais a sua antiga beleza. Sem a menor vergonha, você convidava abertamente a quem passasse para ser seu amante. Dia e noite, você não parava de se prostituir. Para provocar ainda mais a minha ira, você se entregou aos egípcios, os vizinhos cobiçosos, homens muito viris, fazendo tratos de amizade com o Egito. Foi por isso que eu estendi o meu braço contra você e a castiguei. Você perdeu terras para os seus inimigos. Foi por isso que eu deixei os filisteus fazerem de você o que bem entendessem. Até eles ficaram chocados com os atos imorais que você praticava. O seu desejo era tão forte que você foi se entregar aos assírios como uma prostituta vulgar. Mesmo depois disso, você ainda não ficou satisfeita. Depois você se prostituiu com os deuses da Babilônia, uma terra de comerciantes, mas ainda assim não conseguiu se satisfazer. Você não teve forças para resistir a esses maus desejos. Palavra do soberano Senhor. Você acabou se transformando numa prostituta barata, sem a mínima noção de vergonha. Construiu casas de prostituição em cada esquina e em lugares elevados em cada praça pública. Acabou sendo pior do que a prostituta, porque desprezou o pagamento. Você foi como a mulher que trai seu marido, prefere estranhos ao seu próprio marido. As prostitutas cobram de quem se deita com elas, mas você oferece presentes aos seus amantes. E não importa se eles são conhecidos ou não. Você é diferente das outras prostitutas. Elas cobram, você paga. Elas são procuradas, você corre atrás de amantes, porque não há quem a deseje. Ninguém vem procurar o seu amor. Por isso, prostituta, ouça o que lhe diz o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Você abusou da prostituição. Diante dos meus olhos, você se despiu para satisfazer os amantes. Você se prostituiu com esses ídolos e matou seus filhos inocentes, queimando-os como ofertas a deuses falsos. Por isso, eu vou reunir todos os seus antigos amantes e companheiros de pecado, os que você amou e os que você desprezou. Transformarei todos eles em inimigos e colocarei você completamente nua diante de todos eles. Eu a castigarei como se castiga uma mulher adúltera e a que derrama sangue. Você será vítima do meu zelo e da minha ira. Eu a entregarei aos seus amantes, que derrubarão os altares dos ídolos, as casas de prostituição que você construiu. Rasgarão seus belos vestidos, tomarão para si as suas preciosas joias. Você será abandonada por eles, ficará ferida, nua e desprotegida.
Você será invadida por uma multidão. Será castigada, apedrejada e cortada por muitas espadas. Eles queimarão as suas casas e a castigarão diante de muitas mulheres. Toda a sua riqueza será roubada. Assim você deixará de ser prostituta, por não ter com que atrair seus amantes. Depois de tudo isso, a minha ira contra você se acalmará. O zelo que tenho de você se acalmará. Farei parar o meu castigo e acabará o fogo da minha ira. Mas agora, por causa de sua ingratidão, esquecendo-se de tudo que eu fiz por você na sua mocidade, e por causa dos pecados que você cometeu, provocando a minha ira, darei a você o castigo merecido. Palavra do soberano Senhor. Pois você foi ingrata, além de todas as suas práticas imorais. Tal mãe, tal filha. Esse será o provérbio que citarão a seu respeito. Sua mãe odiava o marido e os filhos, e você é exatamente como suas irmãs que faziam o mesmo. Sua mãe era descendente dos heteus, e o seu pai a morreu. Sua irmã mais velha era Samaria, que vivia com suas filhas ao norte. Sua irmã mais nova era Sodoma, que vivia com suas filhas ao sul. Mas o que você fez não foi simplesmente imitar os pecados e maldade de suas irmãs. Você se tornou muito pior do que elas em tudo o que fazia. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que Sodoma e suas filhas nunca pecaram como você e suas filhas pecaram. Estes foram os pecados de Sodoma, sua irmã. Ela e suas filhas eram orgulhosas, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, desprezaram os pobres e os necessitados. Elas foram muito atrevidas, mesmo sabendo que eu observava sua vida. Elas se entregaram à imoralidade. Foi por isso que eu as destruí completamente. Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você adorou muitos ídolos, muito mais que ela. Você foi tão ruim que ao seu lado suas irmãs parecem inocentes. Por isso, aguente calada o seu sofrimento. Os pecados que você cometeu foram muito mais terríveis que os de Samaria e Sodoma. As suas irmãs, elas são mais justas que você e merecem um castigo menor. Você fez com que as suas irmãs parecessem justas. Mas, se no futuro eu mudar a sorte de Sodoma e Samaria, também devolverei ajudar a sua antiga prosperidade. O terrível castigo que você sofreu servirá de consolo para elas e de humilhação para você. Quando as suas irmãs, Sodoma e suas filhas, Samaria e suas filhas, forem restabelecidas, você e suas filhas também serão o que eram antes. Quando você era rica e poderosa, costumava desprezar sua irmã Sodoma, mas agora seus grandes pecados foram mostrados a todo mundo. Agora você é desprezada pelas filhas de Edom e de todos os seus vizinhos, e das filhas dos filisteus e de todos os seus vizinhos que a odeiam. Sim, você terá que sofrer o justo castigo por todos os seus pecados, da sua lascívia e das suas práticas repugnantes, diz o Senhor. Assim diz o soberano Senhor: eu a tratarei de acordo com o que você fez comigo. Você anulou a aliança, nosso antigo compromisso ficou sem valor por causa de sua infidelidade. Mas eu me lembrarei das promessas que fiz a você nos dias da sua infância, e com você farei uma nova aliança, uma aliança que vai durar para sempre. Então você vai se envergonhar, lembrando-se de seus antigos pecados. Sentirá vergonha quando eu a colocar lado a lado com suas irmãs mais velhas e mais nova. Eu a darei a você como filhas, embora não tenha a mesma base da aliança que tenho com você. Firmarei a minha aliança com você e então finalmente compreenderá que eu sou o Senhor. Você se lembrará com vergonha de seus antigos pecados e isso acabará com o seu orgulho quando eu perdoar o mal que você fez contra mim. Palavra do soberano Senhor. Gente, se tem um texto que eu gosto muito, é Ezequiel 16. E na verdade tantos outros, né? Mas percebem a profundidade desse texto. E se você não percebe, não tem problema. Mas eu quero te dizer que existe um misto de ira e de misericórdia, de graça
e de juízo, de amor e de... não é ódio, não posso usar ódio porque Deus não tem ódio, né? De amor mais zelo, essa é a palavra, Deus usa essa palavra zelo. E por causa do zelo, Deus é obrigado a fazer juízo sobre a terra, por causa da sua palavra que é fiel. Então, ele começa falando em Ezequiel 16 sobre essa criança que nasce, e ele está falando com Jerusalém, com o seu povo, com Israel, e mais precisamente com Jerusalém, porque é o lugar do templo, é o lugar da adoração, é o lugar que Deus escolheu para colocar o seu nome, né? É o lugar da sua noiva vir para estar com o noivo, né? Que era a presença de Deus ali através do templo. Gente, é tão poderoso essa passagem. Deus está falando o quanto ele se entristeceu pelo muito dos pecados de Jerusalém e de todo o povo de Israel, na verdade. E ele começa a comparar esse pecado, essa infidelidade, né? Porque existia um compromisso de casamento feito através de Moisés lá no Monte Sinai com Israel. Israel é a noiva, né? Então essa noiva simplesmente, antes que o noivo viesse para terminar esse casamento, para terminar não, para concluir, né, esse casamento e vir morar com essa noiva, ela simplesmente se prostitui com outros amantes, com outros homens, envergonhando o seu noivo. Foi isso que Israel fez. Bom, eu não vou entrar em pormenores aqui, gente, porque a gente passaria pelo menos aqui umas 2 horas falando desse texto, de tão tremendo e cheio de riquezas de detalhes que o Senhor vai falando sobre o seu povo Israel, sobre a sua noiva, né? E ele vai comparando ela justamente com 2 nações terríveis, né? Que é Sodoma e Gomorra, que a gente sabe muito bem que foram as cidades destruídas lá em Gênesis por conta do inúmero, da maldade, do pecado, da lascívia e da prostituição. Todos esses pecados estavam extremamente exacerbados em Sodoma e Gomorra. E Deus fala que Israel estava muito pior. E ele compara também Samaria. Por quê? Samaria era o lugar da adoração no Reino do Norte, que a gente leu bastante lá, a partir da separação, né, do Reino do Norte com o Reino do Sul, lá com Jeroboão I, quando ele institui a adoração dentro do templo, lá em Samaria, quando ele coloca os 2 bezerros para serem adorados, e tudo que acontece lá no Reino do Norte. Bom, Deus está comparando, e por isso que ele está dizendo que a ira dele veio sobre Israel e sobre o seu povo em Jerusalém, por causa desses muitos pecados, por causa dessa prostituição. Mas ele termina o texto dizendo que ele terá misericórdia. E quando ele tiver misericórdia, ele vai fazer uma nova aliança com essa noiva que ele vai restaurar. E ele vai dizer assim: você vai lembrar dos seus muitos pecados e você então vai entender que a minha graça, aí eu que estou falando agora, tá, gente? Se vocês olharem aqui o versículo 62, olha só, 16:62, firmarei a minha aliança com você e então finalmente compreenderá que eu sou o Senhor. 63, você se lembrará com vergonha de seus antigos pecados e isso acabará com seu orgulho. Então, gente, deixa eu trazer aqui para vocês entenderem. Você que já se entregou ao Senhor, você que entendeu que precisa da graça, do sangue de Jesus sobre a sua vida, você sabe quem você foi no passado antes de receber o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Você sabe a quantidade de pecados que você estava atolado e eles eram feios, eles eram escabrosos, nós tínhamos pecados terríveis, a gente é mal na nossa essência, mas quando Jesus nos encontra, então ele restaura essa aliança, esse compromisso conosco, de estar conosco todos os dias, de ter esse relacionamento conosco como noivo, né? Mas a gente lembra dos nossos pecados e isso faz a gente saber que é a graça e não o nosso mérito. E é isso que Deus está falando para Israel, para Jerusalém. Eles vão lembrar e isso acabará com o seu orgulho
quando eu perdoar o mal que você fez contra mim. Então, os nossos pecados, Deus não se lembra mais quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas eles existiram. A nossa consciência lembra, mas nós então dizemos: Jesus, muito obrigado pela sua graça, pelo seu amor que é derramado por nós. É tão tremenda essa passagem, gente, é muito forte. É muito forte a graça e o perdão de Deus sendo declarado como uma promessa para Israel, para o seu povo, que é o povo da aliança, mas também que nos alcança depois da morte e ressurreição de Jesus. Capítulo 17. Depois disso, recebi a seguinte mensagem do Senhor: Filho do homem, apresente esta charada ao povo de Israel. Diga a eles: assim diz o soberano Senhor: uma grande águia com asas poderosas, garras afiadas e penas de várias cores, penas de várias cores, chegou ao Líbano e arrancou a ponta do cedro mais alto, levando-o para uma terra de comerciantes, onde o plantou numa cidade de mercadores. Lá a águia apanhou um pouco de sementes da sua terra e as plantou numa terra fértil, à margem de um rio bem largo, onde cresceram como um salgueiro. Ele criou raízes, cresceu e se tornou uma videira baixa, mas muito larga. Os ramos cresciam em direção à águia, mas suas raízes permaneceram debaixo da videira. A videira ficou cada vez maior e cobriu-se de ramos, brotos e folhas. Então surgiu outra grande águia, com grandes asas e penas de muitas cores. A videira, na terra onde estava plantada, começou a crescer na direção dessa segunda águia. Os seus ramos se estenderam para ela em busca de água. Apesar de estar plantada em boa terra, com bastante água, para produzir muitos ramos e frutos. Diga a eles: assim pergunta o soberano Senhor: deixarei esta parreira continuar crescendo assim? De jeito nenhum. A primeira águia vai arrancar suas raízes, cortará os seus ramos, fazendo secar as folhas e os frutos. E para fazer isso não precisará de muito esforço. Apesar de crescer depressa a princípio, essa videira não viverá muito tempo. Murchará completamente quando bater o vento leste. Morrerá na terra boa onde foi plantada. Depois disso, recebi outra mensagem do Senhor. Pergunte a esse povo rebelde: vocês não percebem o significado desta charada? Vou lhes contar. O rei da Babilônia, a primeira águia, atacou Jerusalém e prendeu o rei e as autoridades principais, levando os prisioneiros para a Babilônia. Depois, escolheu um membro da família real, obrigando-o a jurar lealdade à Babilônia. Além disso, levou para suas terras as pessoas mais importantes de Judá. Ele deixou o reino bastante fraco para não se revoltar. Se Judá ficasse fiel à Babilônia, poderia continuar a existir como nação. Mas o rei se revoltou contra ele. Mandou embaixadores ao Egito, pedindo ajuda militar, soldados e cavalos. Será que Judá terá sucesso quebrando seu juramento de lealdade, deixando de cumprir o trato de paz? Não. Tão certo como eu vivo, diz o soberano Senhor, o rei de Judá será levado para a Babilônia e lá morrerá, na terra do rei que o pôs no trono e cujo juramento ele desprezou e cuja aliança ele rompeu. Os exércitos do faraó, rei do Egito, não poderão prestar auxílio aos judeus quando os caldeus cercarem Jerusalém, fazendo rampas para atacar os muros e matando milhares de pessoas. Esse será o resultado por ter quebrado o juramento de lealdade, selado com um aperto de mãos. Por isso, ele não conseguirá escapar do castigo. Assim diz o soberano Senhor: tão certo como o fato de eu estar vivo, castigarei o rei de Judá por ter quebrado a minha aliança e desprezado o juramento que fez em meu nome. Jogarei sobre ele a minha rede, ele será preso em meu laço. Eu o levarei para a Babilônia e ali o condenarei pela sua desobediência contra mim. Seus melhores soldados serão mortos na invasão de Judá. Os que escaparem serão espalhados por toda parte. Então vocês compreenderão que fui eu, o Senhor, quem anunciou todas essas coisas. Assim promete o soberano Senhor: eu mesmo plantarei um broto da ponta de um cedro bem alto, arrancarei um renovo do seu maior ramo e o plantarei num monte elevado. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Lá ele crescerá e produzirá galhos bem fortes, até se transformar numa grande
num grande e forte cedro, com muitos frutos. Debaixo desse grande cedro, os animais encontrarão abrigo, e nos seus ramos as aves farão seus ninhos. Assim, todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo as grandes árvores e faço crescer as pequenas. Eu seco a árvore verde e dou vida à árvore seca. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Capítulo 17, o Senhor faz, assim como Jesus falava muito por parábolas, né? O Senhor também fala aqui, a tradução dessa Bíblia que a gente está lendo, fala de charadas, né? Mas é como se fosse uma grande parábola aqui contada pelo próprio Deus através dessa palavra, dessa profecia que Ezequiel está deixando para Israel, mostrando para eles a maneira como Deus está trabalhando ao longo da história e como Deus mostra através de sinais, através da natureza, através dos animais, através de sinais nos céus e na terra, como é que ele vai agir com Israel, com o seu povo, com a humanidade, com o diabo, né? Então, Deus vai mostrando através desses grandes, dessas grandes profecias ou dessa palavra que ele vai liberando, o que ele está fazendo. Como eu falei já algumas vezes aqui na nossa leitura, Deus não faz nada, gente, nessa terra sem avisar antes aos profetas, sem deixar escrito, sem deixar falado, avisado através dos seus profetas, para que nós não viéssemos a dizer, mas nós somos pegos de surpresa, nós não sabíamos, Deus fez isso, mas não nos falou nada. Não. O nosso Pai, ele tem prazer em nos alertar a respeito de todas as situações, de toda a consequência que tem da bênção e da maldição, né? Da obediência e da desobediência. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus age, é assim que Deus caminha na sua palavra. E a gente vai vendo isso ao longo de toda a escritura, a mesma maneira, Deus falando e depois cumprindo, Deus falando e depois cumprindo, Deus profetizando e depois no seu tempo cumprindo. É assim que a gente vai fazer, a gente vai ver. E Ezequiel 17 é isso, Deus está mostrando novamente o que ele está fazendo através da natureza, mostrando sinais aqui, né? Uma visão, um quadro para que Israel visse o que Deus estava fazendo nesse momento da história. Amém? Meditem aí nesses 2 capítulos, são 2 capítulos grandes, mas dá para ir pausando, né? Dá para ir entendendo aos poucos aí o que Deus está falando, vai fazendo suas anotações, marca aí tua Bíblia. Eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para falar comigo e com você, tá bom? Gente, Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês. 1º de setembro, vamos começar o novo mês caminhando com o Senhor, perseverando aqui com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.